6 anos depois de fugir com seu namorado, minha irmã mais nova voltou e minha mãe esqueceu tudo o que fiz por ela. Agora ela está sendo presa pelo que fez. Eu, uma mulher de 27 anos, tenho vivido com minha mãe nos últimos 6 anos, desde que minha irmã mais nova, Kate, de 26 anos, fugiu com seu namorado, Matt, de 28 anos. Tem sido um tempo desafiador, e agora as coisas tomaram um rumo inesperado. Deixe-me contar toda a história. Kate e Matt começaram a namorar quando estavam no ensino médio. Kate tinha 16 anos e Matt 18. Desde o momento em que se juntaram, eram inseparáveis. Kate passava cada momento livre com Matt, muitas vezes faltando aos jantares familiares ou eventos para estar com ele. No início, minha mãe e eu tentamos ser compreensivas. Lembrávamos como era ser jovens e estar apaixonadas, mas à medida que o tempo passava, começamos a ter sérias preocupações sobre Matt e sua influência sobre Kate. Matt não era um bom estudante, mal passava nas aulas e parecia mais interessado em festas do que em planejar seu futuro. Ele começou a beber muito ainda no ensino médio e quando se formou já fumava regularmente. Kate chegava em casa cheirando a fumaça e álcool, e suas notas começaram a cair. Minha mãe e eu tentamos falar com Kate sobre nossas preocupações. Apontamos como o comportamento de Matt estava afetando seu desempenho escolar e seus relacionamentos com o resto da família, mas Kate não ouvia. Insistia que não conhecíamos Matt como ela, que ele estava sendo mal interpretado e que ela o estava ajudando a se tornar uma pessoa melhor. As coisas chegaram a um ponto crítico quando Kate tinha 18 anos e Matt 20. Era o aniversário de 70 anos da minha avó e estávamos tendo uma grande celebração familiar. Kate nos implorou para deixarmos Matt ser convidado, prometendo que ele se comportaria bem. Contra nosso melhor julgamento, concordamos. A festa começou bem, Matt chegou na hora e foi educado com todos, mas à medida que a noite avançava, ficou claro que ele havia bebido antes de chegar. Ele ficou mais barulhento e desagradável, fazendo piadas inapropriadas e tentando fazer com que Kate saísse da festa com ele. Quando meu tio sugeriu gentilmente que talvez Matt devesse ir embora, Matt explodiu. Começou a gritar com meu tio, chamando-o de nomes e acusando de tentar controlar Kate. Ele derrubou a mesa do bolo em sua raiva, arruinando o lindo bolo que minha tia havia passado horas fazendo. Kate tentou acalmá-lo, mas ele a empurrou. Finalmente, meus primos tiveram que removê-lo fisicamente da casa. No dia seguinte, minha mãe e eu sentamos com Kate para uma conversa séria. Dissemos a ela que não podíamos ficar de braços cruzados e vê-la jogar sua vida fora por alguém que claramente não tinha respeito por ela ou por sua família. Explicamos que o comportamento de Matt não era normal nem aceitável e que estávamos preocupadas com o rumo que sua relação estava tomando. Kate ficou na defensiva. Nos acusou de nunca dar uma chance a Matt e de julgá-lo injustamente. Insistiu que ele estava passando por um momento difícil e que ela podia ajudá-lo se fossemos mais compreensivas. Foi aí que minha mãe perdeu a paciência. Disse a Kate que ela tinha que escolher, sua família ou Matt. Olhando para trás, me pergunto se fomos duras demais, mas naquela época realmente acreditávamos que estávamos fazendo o melhor para Kate. Nunca esperávamos que ela realmente escolhesse Matt em vez de nós. Aquela noite, enquanto minha mãe e eu dormíamos, Kate fez suas malas e foi embora. Deixou um bilhete dizendo que iria morar com Matt e que não deveríamos tentar contactá-la. Ficamos devastadas. Os próximos anos foram realmente difíceis. Minha mãe estava desolada. Se culpava pela partida de Kate, perguntando-se se tinha sido dura demais ou se tinha ignorado sinais de que Kate estava tão infeliz. Tentei apoiá-la da melhor maneira possível, tanto emocional quanto financeiramente. Eu tinha acabado de terminar a faculdade quando Kate foi embora e estava planejando me mudar e começar minha própria vida. Em vez disso, decidi ficar em casa e ajudar minha mãe. Consegui um emprego de meio período em uma livraria local para ajudar com as contas. Não era o que eu havia imaginado para minha vida, mas não podia suportar a ideia de deixar minha mãe sozinha. À medida que os anos passavam, tentamos seguir com nossas vidas, mas a ausência de Kate sempre era sentida. Cada feriado, cada reunião familiar, havia uma cadeira vazia na mesa. Minha mãe frequentemente falava sobre o quanto sentia falta de Kate, perguntando-se onde ela estava e se estava bem. Dizia coisas como, eu gostaria de nunca ter dado aquele ultimato. Talvez se eu tivesse sido mais compreensiva, ela ainda estaria aqui. Eu tinha meus próprios sentimentos complicados sobre a situação. Parte de mim estava com raiva de Kate por ter ido embora, por ter escolhido Matt em vez da família. Mas outra parte de mim sentia falta da minha irmãzinha e se preocupava com ela. Sempre fomos próximas enquanto crescíamos, e parecia que havia um vazio na minha vida onde ela costumava estar. Tentamos encontrar Kate várias vezes ao longo dos anos. Entramos em contato com seus antigos amigos, verificamos as redes sociais, até contratamos um investigador particular em um momento, mas Kate não queria ser encontrada. As poucas pistas que conseguimos sugeriam que ela e Matt se mudavam muito, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Então, a vida continuou. Trabalhei até chegar a gerente na livraria.
Saí com algumas pessoas, mas nada sério. A maior parte da minha energia foi para o meu trabalho e cuidar da minha mãe. Não foi sempre fácil, mas encontramos uma espécie de estabilidade. Então, aconteceu ontem. Cheguei em casa do trabalho, esperando mais uma noite tranquila com minha mãe. Em vez disso, entrei na sala de estar e encontrei Kate sentada no nosso sofá, com um menino pequeno de cerca de 3 anos dormindo no seu colo. Por um momento pensei que estava alucinando. Kate parecia tão diferente da garota adolescente que nos deixou. Estava mais magra, com olheiras escuras sob os olhos e um cansaço em seu rosto que a fazia parecer mais velha que seus 26 anos. O menino tinha o cabelo escuro de Matt. Minha mãe estava sentada ao lado dela, com um braço em volta dos ombros de Kate. Ela me olhou quando entrei, com os olhos cheios de uma mistura de alegria e apreensão. Querida, disse baixinho, Kate voltou para casa. Fiquei lá parada, incapaz de processar o que estava vendo. Kate me deu um pequeno sorriso incerto. Oi, irmã, disse suavemente. Foi minha mãe quem finalmente quebrou o silêncio e explicou a situação. Matt havia deixado Kate e seu filho, cujo nome é Ethan, cerca de 6 meses atrás. Kate havia lutado para chegar ao fim do mês por conta própria, trabalhando em 2 empregos enquanto tentava cuidar de Ethan. Finalmente, engoliu seu orgulho e voltou para pedir ajuda. Minha mãe já havia decidido que Kate e Ethan ficariam conosco. Disse que nem sequer era uma questão, eram família, e a família cuida um do outro. Ouvi tudo isso em uma espécie de atordoamento. Parte de mim estava feliz de ver que Kate estava segura, aliviada de que ela havia se afastado de Matt, mas outra parte de mim estava furiosa. Furiosa porque Kate pensou que podia simplesmente voltar para nossas vidas depois de 6 anos de silêncio. Furiosa porque minha mãe havia tomado essa grande decisão sem sequer me consultar. Quando minha mãe terminou de explicar, explode. Exigi saber por que não fui incluída nessa decisão. Apontei que eu havia sido a responsável por sustentar nossa casa nos últimos 6 anos, que havia colocado minha própria vida em espera para cuidar da minha mãe, e agora esperavam que eu aceitasse mais 2 pessoas em nosso lar sem ter voz na questão. Kate começou a chorar, pedindo desculpas repetidamente. Disse que sabia que não tinha direito de pedir nossa ajuda, mas que não sabia o que mais fazer. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que Kate e Ethan precisavam de nós, que não podíamos dar-lhes as costas. Saí da casa, precisando de ar e tempo para pensar. Caminhei pelo bairro por horas, tentando ordenar meus sentimentos. Por um lado, entendo que Kate está em uma situação desesperadora. É uma mãe solteira com uma criança pequena e precisa de ajuda, e Ethan é inocente em tudo isso. Não deveria ter que sofrer pelos erros dos pais. Mas por outro lado, não posso evitar sentir raiva. Kate fez sua escolha há 6 anos. Escolheu Matt em vez de nós, nos deixou sem uma palavra, e agora espera ser recebida de braços abertos. E quanto aos últimos 6 anos da minha vida? Trabalhei duro para sustentar minha mãe e nossa casa, e agora esperam que eu sustente Kate e Ethan também. Também há preocupações práticas. Nossa casa não é muito grande. Onde Kate e Ethan vão dormir? E quanto ao esforço financeiro? Meu trabalho na livraria paga decentemente, mas não é suficiente para sustentar 4 pessoas. Kate poderá encontrar trabalho? Quem cuidará de Ethan enquanto ela trabalha? Quando finalmente voltei para casa, Kate e Ethan estavam dormindo no meu antigo quarto. Minha mãe estava me esperando acordada. Tentou falar comigo sobre a situação, mas eu estava muito exausta e emocionalmente drenada para discutir mais. Esta manhã, a realidade da situação realmente me atingiu. Kate estava na cozinha quando desci para o café da manhã, fazendo panquecas como costumava fazer quando éramos crianças. Ethan estava colorindo na mesa, falando sobre seu desenho animado favorito. Minha mãe estava sorrindo, mais do que eu a tinha visto sorrir em anos. Por um momento, parecia que os últimos 6 anos nunca tinham passado. Éramos uma família novamente, completa e feliz. Mas então me lembrei de tudo que havia acontecido, toda a dor e solidão dos últimos 6 anos, e o sentimento caloroso evaporou. Fui para o trabalho sem dizer muito. O dia todo fiquei distraída, incapaz de me concentrar nas minhas tarefas. Meus colegas de trabalho notaram e perguntaram se tudo estava bem, mas como eu poderia sequer começar a explicar? Agora estou aqui sentada, tentando descobrir o que fazer. Sei que minha mãe quer que Kate e Ethan fiquem. Ela vê isso como uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruir nossa família, e posso ver o quanto a faz feliz ter Kate de volta a ser uma avó para Ethan. Mas estou tendo dificuldades para deixar de lado minha raiva e ressentimento. Sinto que Kate está sendo recompensada por suas más escolhas, enquanto eu estou sendo tomada como certa. Fui a responsável, a que ficou e cuidou das coisas, e agora esperam que eu simplesmente me adapte a essa nova situação sem reclamar. Ao mesmo tempo, me sinto culpada por esses pensamentos. A família não deveria ser sobre perdão e segundas chances? Estou sendo egoísta por não querer ajudar minha irmã e sobrinho quando claramente estão necessitados? Não sei qual é a decisão certa. Parte de mim quer colocar o pé no chão, dizer que Kate e Ethan não podem ficar, mas sei que isso quebraria o coração da minha mãe e possivelmente deixaria Kate e Ethan sem lugar para ir.
Outra parte de mim pensa que deveria simplesmente aceitar a situação e tentar fazer o melhor dela. Talvez isso pudesse ser uma oportunidade para reconstruir meu relacionamento com Kate, para conhecer meu sobrinho. Mas tenho medo de ser ferida novamente, de abrir meu coração apenas para que Kate nos deixe mais uma vez. Então, Reddit, recorro a vocês para obter julgamento e conselhos. Estou sendo egoísta e implacável, ou meus sentimentos são justificados? E o que devo fazer agora? Como navego por esta complicada situação familiar sem perder a cabeça ou destruir meus relacionamentos? Me sinto perdida e confusa, dividida entre minha raiva persistente por Kate e meu amor pela minha família. Qualquer perspectiva ou conselho seria muito apreciado. Atualização. Realmente preciso publicar isso. Nunca esperava que meu dia tomasse um rumo tão dramático. Estava no trabalho tentando me concentrar nas minhas tarefas apesar do caos em casa, quando recebi uma ligação da minha mãe. Sua voz tremia enquanto me dizia que a polícia havia vindo à nossa casa e prendido Kate. Fiquei atônita. O que Kate poderia ter feito para justificar uma prisão? Saí imediatamente do trabalho e corri para a delegacia. Quando cheguei, encontrei minha mãe já lá, pálida e chocada. Um oficial nos sentou e explicou a situação. O que ele nos disse nos deixou atordoadas. Acontece que a vida de Kate e Matt nos últimos 6 anos não era nada como imaginávamos. Eles não estavam lutando para chegar ao fim do mês nem tentando construir uma vida melhor. Em vez disso, estavam envolvidos em uma série de fraudes e enganos. O oficial explicou que Kate e Matt desenvolveram uma rotina. Mudavam-se para uma nova cidade e Kate procurava homens casados ricos. Ela o seduzia e começava casos amorosos, enquanto Matt reunia provas desses casos, fotos, vídeos, mensagens de texto. Então usavam essas evidências para chantagear os homens, ameaçando expor sua infidelidade a menos que pagassem. Me senti enjoada ao ouvir isso. Não podia acreditar que minha irmã, a garota com quem cresci, poderia ser capaz de tal manipulação e engano. Mas, à medida que o oficial continuava, só piorava. Seu último alvo tinha sido um homem com grande riqueza e conexões poderosas. Kate o havia seduzido e ele havia caído completamente em sua atuação. Ele acreditava que ela era uma mãe solteira lutando para cuidar de seu filho. Ele havia dado dinheiro, ajudado a encontrar um lugar para viver, até falado em deixar sua esposa por ela. Mas então ele descobriu a verdade. Descobriu sobre Matt, percebeu que Kate era casada e descobriu toda sua operação. Em vez de ceder às tentativas de chantagem, usou suas conexões para armar uma armadilha para eles. Matt foi pego primeiro, havia sido preso há uma semana em outra cidade. Kate havia conseguido escapar, e foi então que veio até nós. Ela não nos disse nada sobre o que realmente estava acontecendo. Nos usou como um esconderijo, nos colocando em risco sem pensar 2 vezes. A polícia estava rastreando Kate e finalmente a localizou em nossa casa. Por isso vieram prendê-la. O oficial nos disse que Kate enfrentava acusações graves, fraude, chantagem e possivelmente até prostituição. Provavelmente enfrentaria uma condenação significativa. Quanto a Ethan, os serviços de proteção à criança foram notificados. No entanto, dado que minha mãe e eu éramos seus parentes mais próximos e não tínhamos nenhuma participação nos crimes de Kate, provavelmente nos dariam a opção de tomar a custódia dele, se quiséssemos. Sentei-me lá tentando processar toda essa informação. Senti um turbilhão de emoções: choque, raiva, traição, tristeza. Olhei para minha mãe e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela parecia destruída, como se seu mundo inteiro tivesse desmoronado. Nos permitiram ver Kate brevemente. Ela estava em uma cela com o rosto molhado de lágrimas. Quando nos viu, começou a chorar, implorando para que a ajudássemos. Jurou que nunca quis que as coisas fossem tão longe, que ela e Matt estavam apenas desesperados por dinheiro no início e depois as coisas saíram do controle. Eu não sabia o que dizer a ela. Parte de mim queria gritar com ela, perguntar como ela pôde fazer isso, como pôde mentir para nós e nos usar, mas ao vê-la lá, atrás das grades, parecendo tão pequena e assustada, não consegui encontrar as palavras. No final, só disse que cuidaríamos de Ethan e fui embora. Os dias seguintes foram um borrão. Tivemos que lidar com advogados, serviços de proteção à criança e a imprensa, que havia descoberto a história. Nossa vida tranquila foi virada de cabeça para baixo. Ethan foi colocado sob nossos cuidados temporariamente enquanto o processo legal se desenrolava. Ele não entendia o que estava acontecendo, apenas que sua mãe se foi e agora vivia conosco. Partia meu coração vê-lo perguntar por Kate, sem saber se ou quando a veria novamente. Minha mãe estava devastada. Se culpava, perguntando-se se fez algo errado ao criar Kate, se havia sinais que ela havia ignorado. Tentei consolá-la, mas eu mesma estava lutando com minhas próprias emoções. Sentia a raiva de Kate por nos colocar nessa situação, por nos mentir e nos usar, mas também me sentia culpada. Estava tão focada no meu próprio ódio quando Kate voltou que não percebi que algo estava errado. Deveria ter visto através de sua atuação? Poderia ter prevenido isso de alguma maneira? À medida que os dias passavam, tivemos que tomar algumas decisões difíceis.
Decidimos tomar a custódia completa de Ethan. Apesar de tudo, ele era nossa família e não podíamos suportar a ideia de que ele acabasse no sistema de acolhimento. Isso significou mudanças significativas em nossas vidas. Tive que ajustar meu horário de trabalho, tivemos que reorganizar a casa para fazer espaço para ele e tivemos que resolver cuidados infantis e, eventualmente, escolarização. Também tivemos que decidir como lidar com a situação legal de Kate. Após muita discussão, decidimos contratar um advogado para ela, mas deixamos claro que não poderíamos pagar multas ou restituição em seu nome. Nossos recursos tinham que ser destinados a cuidar de Ethan agora. À medida que as semanas passavam, nos adaptamos a uma nova rotina. Ethan começou a se ajustar a viver conosco, embora ainda tivesse pesadelos e às vezes chorasse por Kate. Minha mãe se dedicou a cuidar dele, parecendo encontrar alguma cura em seu papel de avó. Eu me encontrei em um novo papel estranho, parte irmã, parte tia, parte mãe relutante. Não foi fácil, mas ver Ethan sorrir ou ouvir sua risada fazia valer a pena. E de alguma forma, cuidar dele me ajudou a processar meus sentimentos sobre Kate. Podia ver tanto dela nele, lembranças da irmã que eu costumava conhecer e amar. Visitamos Kate na cadeia algumas vezes. Sempre foi difícil vê-la naquele ambiente, sabendo o que ela havia feito. Ela expressou remorso por suas ações e por nos arrastar para sua confusão. Nos agradeceu por cuidar de Ethan e disse que esperava que um dia pudéssemos perdoá-la. Não sei se o perdão é possível ainda. A dor e a traição ainda estão muito recentes, mas estou tentando me concentrar no presente e em dar a Ethan o lar estável e amoroso que ele merece. Toda essa experiência me ensinou que a vida pode mudar em um instante. A família é complicada e às vezes, as pessoas que mais amamos podem nos machucar profundamente. Mas também me mostrou a força dos laços entre minha mãe e eu, e a capacidade que temos para amar e cuidar dos outros, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não sei o que o futuro reserva. O julgamento de Kate ainda está pendente e não sabemos quanto tempo ela ficará na cadeia. Criar Ethan sem dúvida trará novos desafios, mas por enquanto estamos tomando as coisas um dia de cada vez, tentando criar uma nova normalidade no meio dessa tragédia familiar.